Criando Negócios mais uma vez aqui, trazendo informações para você ter uma casa mais bonita e você ser mais feliz. Agora, como que a sua casa está organizada? A sua casa te traz felicidade? Será que tem alguma coisa na sua casa que pode deixar você doente? E por isso estamos aqui de novo com o Dr. Roberto Castro. Obrigado pela sua participação. Sempre um prazer estar aqui com você. Sempre aprendendo muito ao lado dessa pessoa incrível que é o médico que cuidou de mim quando eu estava com câncer, né, gente? Eu tenho muitos motivos para gostar muito de estar perto dele, né? Isso aí, Cleo. É muito bom estar aqui com você, poder ajudar o pessoal aí, conversar um pouquinho mais sobre essas condições ambientais que mexem tanto com a nossa saúde, né? Muito bem. Roberto, por favor, se apresente para o nosso público. Olá, pessoal. Então, eu sou o Roberto Castro, né? A minha área de concentração é terapia bioortomolecular. Utilizamos aí como um grande guarda-chuva chamada terapia biológica, que na verdade tem a ver com aspectos relacionados ao estilo de vida, como é que o nosso organismo reage com a interação entre o meio ambiente e o local onde nós estamos e os nossos hábitos. É sobre isso que nós conversamos o tempo todo, né? Focado principalmente no intestino. Então, o que o intestino tem a ver com a sua sala? O que o intestino tem a ver com a sua cozinha, né? É sobre isso que a gente vai falar, doutor Roberto, porque, na verdade, o intestino é o seu segundo cérebro, né, Roberto? Perfeito. O intestino é um órgão que tem mais de 100 milhões de neurônios. Neurônios? E ele tem uma capacidade única, exclusiva, né? Quando a pessoa morre, existe uma hierarquia na hora da morte, né? Então, muitas vezes as pessoas ouvem falar em morte cerebral. Então, morreu o cérebro, mas o intestino continua funcionando. Morreu o cérebro, mas o rim continua funcionando. Morreu o cérebro, mas o coração continua funcionando. Então, o cérebro morre e depois de alguns dias vai entrar em falência renal, falência intestinal e depois falência cardíaca. Uau! E aí, se você não cuida bem do seu intestino... A coisa complica, porque o intestino, eu vou dizer que é a barreira entre o bem e o mal, vamos brincar assim. Porque a função intestinal é dividir o lado externo do lado interno do corpo. Muitas vezes as pessoas não conseguem correlacionar como o seu ambiente doméstico está ruim, porque o seu meio interno está ruim. Parece ser apenas uma frase de efeito, mas não é. É uma condição sine qua non. Ela realmente é uma condição íntima e necessária, porque uma pessoa que não está bem, ela não vai se arrumar. Ela não vai arrumar a casa. Olha só, é como diz, né? A pessoa que está enfesada, ela está com fezes retidas, né? E aí ela acaba brigando com todo mundo, ela cria um ambiente ruim na casa dela, ela se relaciona mal com as pessoas que estão ali, às vezes até com os animais, né? Desconta em todo mundo quando ela está enfesada, né? É verdade. A questão do enfesada que hoje se usa muito pouco, né? Mas todo mundo basicamente entende o que é estar enfesado. Mas isso é porque quando eu começo a colocar alimentos que o meu corpo não tem condições de processar e não tem condições de degradar, porque falta enzima digestiva, falta probiótico, né, as bactérias do bem para poder fazer a digestão, a quebra dessas proteínas, esses carboidratos, esses lipídios, que são gorduras e outras substâncias dentro do organismo, basicamente aquele bolo fecal ele fica parado ali, esperando a ação desses agentes que vão fazer a decomposição e facilitar a absorção para o corpo. Enquanto isso não ocorre, aquele conteúdo ele fica ali, ainda não como o bolo fecal, né? Nós chamamos de quimo nesse primeiro momento, ainda não como bolo fecal, ele é utilizado. Porém, quando ele não encontra os agentes que são responsáveis pela sua quebra, ele paralisa. Agora você imagina, Cléo, que você fica dentro do seu corpo com uma coisa 2, 3 dias. O que acontece? Sim. Se você deixar um arroz, por exemplo, 2, 3 dias em cima da sua mesa lá, fora da geladeira, num tempo quente como esse que estava fazendo, o que vai acontecer? Não vai proliferar mofo, né? Muitas vezes não vai cheirar, não vai azedar. Isso acontece dentro do corpo.
E aí, quando acontece isso dentro do corpo, ele geralmente vai liberar duas enzimas, putrescina e cadaverina. Cheiro de podridão e cadáver. Uau! Feio, né? É terrível. Então, se você tiver com muito fétido, é sinal de que você tem que cuidar do seu intestino, é isso? Exatamente. Porque a liberação de gases é uma coisa natural. Porém, os gases eles não têm que ter forte odor. Quando o odor está aumentado, significa que o seu intestino está paralisado. Então, na prática, o que está acontecendo com o alimento? Está apodrecendo dentro da pessoa. Olha. E se ele está apodrecendo dentro da pessoa, e nós falamos só de alimento, mas existem outros elementos. Vou lembrar que nós estamos em São Paulo, né? Agora nós estamos em março de 2025. Fevereiro agora, finalzinho de fevereiro, região sul de São Paulo, nós tivemos a grande distribuidora de água oficial, liberando para a casa das pessoas água, e essa água estava com odor fétido e com uma característica escura. Todo mundo aprendeu na escola que a água é incolor, inodora e insípida. Então, se você sentiu cheiro, gosto ou sabor na água, alguma coisa está de ruim. E ali são matérias orgânicas. Então, quer dizer, basicamente os alimentos eles são hidratados e preparados com base em água. Quando se utiliza uma água de qualidade ruim, ele vai dar uma qualidade ruim para aquele alimento. Aquela água, vamos pegar o arroz, tá? O arroz, quando ele está em grãos, ele está no pacote desidratado, por isso que ele consegue ficar ali. Você coloca na água, reidrata ele, coloca um tempero e ele fica palatável. É óbvio que o feijão mais simples, ele vai ficar palatável e vai guardar algumas informações muito mais fácil que um arroz integral, perdão. Tá? E isso Guardar informações? Guardar informações. Porque, por exemplo, se você pegar um arroz e colocar na panela e só colocar água, quer dizer que você reidratou aquele arroz. É. Qual a informação que você quer de um arroz? Que ele tenha um paladar palatável, agradável, né? E libere um prazer. Sim. Isso as pessoas agem assim, de forma inconsciente, né? A pessoa sempre vai lembrar. Ah, o arroz da minha mãe era tão bom, tão gostoso, né? O que ela está fazendo com esse gostoso? Ela está adicionando informações que vão configurar esse arroz. Então vai deixar esse arroz de forma mais agradável. Porque se pegar só o arroz e sal, ninguém come. Vai falar, isso aqui é... Desculpa a expressão forte, isso aqui é lavagem, né? Então as pessoas não comem isso. Mas elas comem o arroz com uma informação gravada. Então a informação gravada é, você pega o tempero, adiciona. Quando você aprende a fazer arroz, aliás, eu só fazendo um parênteses aqui, em 30 de dezembro de um ano qualquer, eu estava na fila de um supermercado e tinha um cara na minha frente, ele estava alcoolizado. Foi a primeira vez que me despertou a questão do YouTube, porque ele falou assim, no YouTube eu aprendi a fazer feijão. Eu olhei para ele, falei, meu Deus do céu, realmente, você pode aprender tudo no YouTube. Aí voltando, né, você podendo aprender a fazer tudo, uma das coisas que você, quando não sabe preparar a sua comida, é você fazer uma comida com tempero insonso, sem tempero, que não vai te agradar. Você sempre vai lembrar de onde você veio. Então, se a sua mãe fazia um arroz, ela podia fritar esse arroz ou podia colocar esse arroz direto na panela para ferver, ou seja, para reidratar. Só que quando ela frita esse arroz e ela coloca alho, ela coloca cebola, ela coloca sal ou outro tempero, aquele arroz que vai ali, ele começa a ter a presença de um óleo. E o nosso corpo tem gordura. Se nós pensarmos em uma picanha, picanha não é um músculo da picanha que tem sabor. O sabor está na gordura. Então, por isso que mostra aquela capinha sempre ali, porque aquilo se comunica com o nosso cérebro, que também tem gordura. E automaticamente ele já se associa e já tem que liberar o quê?
água na boca, que nada mais é do que o corpo se preparando para digerir aquela proteína. Olha só, gente, as emoções que ela libera, né? Te abre portas ao inalar, ao ver. Então, isso já vai preparando o organismo para receber isso? Nosso organismo ele interage o tempo inteiro com o meio ambiente. O tempo inteiro. Imagina você, se nós estivéssemos nesse calor, com uma reunião tensa, para falar de um assunto tenso. Sim. E ali, ao lado, morreu um rato. A sala sem ar-condicionado, com um ambiente tenso, com o odor de um rato, essa reunião vai ser agradável? Então, primeira coisa, a pessoa quando levantar, ela já vai levantar com dor nas costas. Por quê? A pessoa que fica tensa, ela retrai o corpo, diminui a circulação, a oxigenação, ela perde o foco, ou ela fica com hiperfoco, querendo que aquilo acabe, aquele martírio, aquela coisa, entendeu? Então, tudo são informações. O nosso corpo, ele é o melhor computador que existe. Podemos dizer aí, né? A nossa inteligência não deveria ser artificial, mas hoje a inteligência do ser humano é quase artificial, né? E a inteligência artificial é que depende do ser humano para ser alimentada, né? Mas isso quer dizer o seguinte, né? Todas essas informações, né? Gravadas no arroz, gravada na carne, gravada no ambiente, o nosso corpo interage com isso o tempo todo, porque ele tem que se preparar. Ele tem que se preparar para alimentar, ele tem que se preparar para amar, ele tem que se preparar para fugir, ele tem que se preparar para viver e ele tem que se preparar para morrer. Entendeu? Então, quer dizer, aquela pessoa que ela tem a certeza que ela vai morrer, muitas vezes, né, eu trabalho no SAMU, muitas vezes nós chegamos em ocorrência, a pessoa ela olha para nós e fala assim, não me deixa morrer. Porque ela tem a sensação que ela vai morrer. Tem treinamentos nossos que nós falamos, né, algumas medicações, olha, vamos avisar esse paciente que vai tomar tal medicação e a hora que entrar vai dar sensação de morte. E eu sempre falo, seja lá o que isso quer dizer, né? Porque eu nunca morri, então eu não sei o que é sensação de morte. Ai, meu Deus, tantas coisas, né? Nossas emoções interagem com o ambiente, interagem com a saúde. E aí, tudo isso é refletido no intestino? Diretamente. Sério? Diretamente. Até porque vamos entender que o intestino é um tubo. Se o tubo estiver limpo, né, vamos fazer a seguinte imaginação. Vamos pensar que o intestino ele é um tubo de água, só que antes dele mandar água para cima ou para baixo, dentro desse tubo ele tem uma membrana. Essa membrana é a membrana que divide o meio externo do meio interno, porque, como eu disse, o intestino ele é um meio externo. O meio interno é o que vai para o sangue. O intestino ele é um órgão neuroendócrino. O que é isso? Ele é um órgão que ele libera substâncias para o cérebro e ele produz hormônios. Então, uma vez que eu tenho tensão, ansiedade, relaxamento, sono ou vigília, tudo é produzido através do intestino. Então, o intestino irritado ou enfesado, ele vai alterar substâncias. Arquiteto, você já sentiu que por mais que trabalhe duro, parece que o mundo ao seu redor está mudando mais rápido do que você consegue acompanhar? Já se pegou pensando, como posso me destacar? Como posso ser reconhecido em meio a tanta concorrência? Essa é a realidade de muitos profissionais, especialmente para quem vive na arquitetura, um campo em constante evolução. Mas o que você faria se, em um único evento, você pudesse virar a chave da sua vida profissional, ganhando não só novas habilidades, mas também uma rede de contatos poderosa e uma inspiração que te levasse a um nível de sucesso que você mal imaginava ser possível? Estamos falando do Congresso Arquitetura e Bem-Estar, que promete não só ampliar suas conexões, como também sua visão e sua relevância no mercado. Está preparado para saber o que ele pode fazer pela sua carreira? Inscrições abertas pelo site arquiteturammstar.com. Te vejo lá. Então nós temos fortes trabalhos mostrando, por exemplo, relação do intestino com ideação suicida. Como? Ideação suicida. Vontade de se matar. Gente. Entendeu?
Nossa, então o ambiente, as emoções podem levar, e o ambiente onde ela interage, o que ela enxerga, tudo isso pode levar ela para uma sensação de ser feliz ou de se matar. Exatamente, até porque o que acontece, né? Como que foi feita essa pesquisa? Então, essa pesquisa, na verdade, foi desenvolvida, né, desde 2007, quando finalizou o genoma, o estudo do genoma, e a partir disso começou a se estudar muito intestino. Porque o intestino, até então, era um órgão que ele era totalmente ignorado. Só servia mesmo para passar ali, fazer alguns elementos tal, e eliminar fezes, igual o apêndice. O apêndice era um órgão que os cirurgiões falavam que só servia para dar apendicite, só dar dor e operar, né? Então, o passar dos anos e as universidades, principalmente as americanas, e algumas europeias, começaram a estudar, e os pesquisadores começaram a se desvendar e desdobrar mais sobre relações intestinais. Então, as condições intestinais a cada dia estão mais claras para nós. Nós temos diversas associações que já começam a liberar praticamente mês a mês pesquisas de muitos anos, trazendo informações sobre a relação do intestino e comportamento, né? Comportamento é sempre decorrente de hormônio. Então o intestino produz hormônio e esse hormônio produz comportamento. Uau! É por isso que outro dia eu fui lá no Roberto e ele olhou meus exames e falou assim, olha, se você continuar nesse perfil, daqui a algum tempo pode ser que você tenha dificuldade de cognição. Eu falei, como que ele pode ver isso no meu sangue, gente? Você faz uma leitura muito completa do ser humano, né? Muito integrativa, né? E aí, o ser humano, gente, o sangue passa no corpo todo, né? O verme que está dentro do seu intestino pode chegar no seu cérebro. Como? Ele não nasceu lá. Ele vem da onde, Roberto? Vem do meio externo, né? O nosso corpo é uma competição. Quando os chineses falavam, né, que o que é fora é dentro, e eles falam isso há mais de 5.000 anos, eles já tinham muita razão, né? A medicina tradicional chinesa, ela já informava isso. Não dá para sustentar uma mentira por mais de 5.000 anos, né? Muitas vezes nós não temos mecanismos de reconhecimento e de conhecimento dessas situações. Porém, existe uma condição que é uma condição de fato, uma condição real. Quando as pessoas começam a ter um comportamento esquisito, a primeira coisa que nós podemos pensar é intestino. Imagina que uma pessoa deprimida, ela vai estar assim, ó, encolhida, num canto, fechada, no escuro, né? Não querendo contato, sempre mais para dentro dela. Só que quando ela está para dentro dela, esse é o mundo interno dela. O mundo externo dela vai se refletir do mesmo jeito. Porque quando eu vou imaginar que uma pessoa deprimida, né, fortemente deprimida, ela vai estar simplesmente em um lugar florido, com uma casa organizada, com as suas condições organizadas. E note-se, as pessoas têm muito traje social. Como assim? Vamos pegar como exemplo comediante. Volta e meia nós pegamos comediantes que se matam. Tem um histórico de muitos comediantes assim, de sucesso que são pessoas depressivas. Exatamente. Por quê? Porque ela tem uma máscara social. Sim. E ela tem uma obrigação de fazer as pessoas rir. E ela, por si, ela não está rindo. Ela está sofrendo. Eu, como tenho muitos anos que faço, às vezes eu olho para a pessoa está falando comigo, eu estou olhando para ela e eu estou vendo uma pessoa que está ruim. Como eu consigo perceber isso? Muitas vezes pessoa extremamente sorridente, mais do que o normal. Extremamente brincalhona, mais do que o normal. Pessoas que fazem exercício mais do que o normal. Pessoas que fazem quaisquer coisas, quaisquer atividades mais do que o normal, essas pessoas não estão bem. Você pode olhar para essa pessoa e até imaginar, nossa, que pessoa bonita, que pessoa saudável, que corpo bacana, mas você olha e ela está vazia. E geralmente isso está acontecendo porque boa parte delas tem danos intestinais,
Então, com dano intestinal, você não consegue liberar neurotransmissor que é liberado no intestino e você não consegue gerar justamente endorfina, que é uma morfina, que é dentro, é uma morfina de dentro do corpo, extremamente poderosa, que nos faz ter prazer, bem-estar, alegria, entendeu? Então é muito comum nós pegarmos lá no consultório, quando eu coloco a gotinha de sangue no microscópio, e aí eu vejo aquele monte de fungo se mexendo para cima e para baixo, e aí eu já sei que essa pessoa ela não está bem. Ela, às vezes tem o quê? Às vezes ela está acompanhada, ela não quer preocupar outra pessoa, né, do chamado tecido social dela, e ela não comunica que ela não está bem, porque ela sempre tem que ser a pessoa forte. É os padrões, né? A pessoa se veste de um padrão e acha que tem que fazer aquele papel e se estoura todinho. Exatamente. Então, isso tem íntima relação com o intestino, isso tem uma íntima relação com o ambiente, né? Tem aquela máxima, né, de quando você visita uma casa, você entra surdo, mudo e tem que sair calado, né? Entra surdo, mudo e cego e sai calado, né? Mas as pessoas entram nos ambientes e elas observam os ambientes. Elas só não sabem o que aquele ambiente está traduzindo para ela. Mas aquele ambiente ele traduz muito do que está ocorrendo dentro, porque realmente se a pessoa estiver desorganizada por dentro, ela acaba desorganizada por fora, porque ela não consegue encontrar um sentido em fazer as coisas. Entendeu? Olha a importância do seu intestino, hein? Mas como que a gente cuida do intestino? Então, o intestino tem que ser cuidado com muito carinho. A regra número 0 é redução drástica de alimento ultraprocessado. O que seria um alimento ultraprocessado? É só aquelas bolachas? É só aquelas coisas que são feitas, né? Salsicha? Só a salsicha que é um alimento ultraprocessado? Não, a salsicha ela entra na questão das carnes ultraprocessadas, né? Tudo que é ultraprocessado, e aí tem que se fazer uma diferença entre alimentos naturais, alimentos processados e ultraprocessados. Porque se eu pegar, por exemplo, uma salada, cortar e fizer uma salada de pepino com tomate e alface, eu processei esse alimento, entendeu? Agora, o ultraprocessado é aquele alimento, ou na verdade não é nem alimento, a maior deles é produto alimentício, que é outra situação. Então ele é um composto de uma série de coisas que ele vai estar embalado. Então, se você for comprar alguma coisa que está embalado, o limite é você olhar no rótulo ali e está escrito ingredientes. Nos ingredientes você vai lá, vai ter que obviamente pegar a sua câmera de celular, aumentar, porque ele é feito para você não saber o que tem, né? Você aumenta, passou de 3 componentes, não compra. 3 componentes. Exatamente. 3 sal, açúcar e amido de milho, e aí o quarto já não compra. Isso. Se você colocar nessa ordem que você falou e você foi lá, pegou o alimento, está escrito ingredientes, sal, açúcar e amido, então a primeira coisa que ele tem mais, sal. Segunda coisa que ele tem mais, açúcar, e depois tem o amido. Entendeu? Então é nessa sequência. O alimento ele tem que apresentar no rótulo, então o primeiro item é o que ele mais tem concentrado. Isso. E depois ele vem reduzindo gradativamente. Segunda dica é entender que se todas as vezes que você olhou para um alimento ultraprocessado e esse alimento você não conseguiu pronunciar o que está escrito ali, esquece. Como assim? Porque, vem lá, endol canabidiol, não é canabidiol, é só uma forma, endol blá 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 blá, você não consegue pronunciar. 7Y, não sei da quanta, entendeu? Aí você já sabe que você está numa barga furada que vai afetar o seu intestino, que não é natural e que isso vai te trazer problema de saúde, pode te levar até uma depressão. A depressão é o melhor dos mundos que pode levar, né, cara? Lascou-se. Então nós vamos dizer que é o melhor dos mundos, porque
Nós temos um estudo recente da USP, e olha só o que eu vou falar, isso aqui é importantíssimo, muita gente está morrendo por conta disso, e nesse ponto eu sou extremamente crítico. O estudo realizado pela USP, está lá no portal da USP, ele relata 26 tipos de alimentos ultraprocessados que são formadores de cânceres. Ponto. Este é um estudo muito bem desenhado, muito bem delimitado. Portanto, há de se saber que se eu estou em um hospital ou recebo um tratamento em um hospital de câncer, neste hospital não deveria ter alimentos que causam câncer. Até porque deveria ser lógico. Então, nesse hospital não deveria ter nenhum tipo de alimento ultraprocessado. É para ter refrigeráger do Bonegger? Não. É para ter coxinha de não sei das quantas? Não. É para ter biscoitos embalados? Não. Nem ser ofertado para o paciente durante a internação e tão menos na sua lanchonete. E tão menos para os seus enfermeiros, né? Mas nós temos uma situação que nós vivemos num deserto alimentar em que as pessoas que querem ter uma alimentação saudável têm muita dificuldade, Roberto. Eu mesmo, quando vou para a rua, atendo clientes, vendo cortina, persiana, papel de parede, e saio, às vezes faço 100 quilômetros por dia, e na hora de comer eu sofro, porque eu tenho que parar o carro, procurar um lugar que tem aquele tipo de alimento, chega lá, às vezes está com excesso de sal, excesso de açúcar, e aí fica bem complicado. Muitas vezes eu prefiro fazer uma marmitinha e comer no volante, Roberto. Eu acho que é mais fácil do que procurar uma comida fora. Você está certa, Cléo, porque o que acaba acontecendo, né? Hoje a juventude não sabe que antigamente, e não muito antigamente, 20, 30 anos atrás, nós não tínhamos tanta geladeira assim. E como que se conservava os alimentos? Na banha. Que é gordura. Sim. E sal. Sal. Entendeu? O nosso corpo, ele é primitivo. Pode estar no século 50. O nosso corpo ele vai continuar se comportando de forma primitiva. Então, quando ele precisa estocar energia, qual é a forma que ele vai estocar? Gordura. Porque ele entende que ele vai passar por uma invernada e ele vai precisar de energia, e essa energia vai estar retida na gordura. Só que, voltando lá na questão do cano, né, e na absorção, dentro do intestino, fazendo uma analogia entre o intestino e um cano. Então, passou ali por dentro daquele cano o alimento em forma de quimo, ele vai estar líquido, né? Nós comemos lá uma bisteca, mas quando ele vai chegar no intestino, ele já é uma massa líquida que chama quimo. Quando ele passa ali naquele intestino quimo, e o alimento faz contato com a parede intestinal, chamada microvilosidade intestinal. Neste momento ali, funciona como se fosse um código de barras. Tem que dar match. LKN Cortinas. Cortinas, persianas, papel de parede, tapetes, tudo personalizado para trazer mais conforto térmico, conforto acústico, controle de privacidade e luminosidade. Sabe quando você quer fazer aquele trabalho? Fica uma luzinha na sua vista atrapalhando, te dando desconforto e tudo mais? A gente pode te ajudar com isso. Chame 11 9 80 80 14 48. LKN Cortinas. O alimento tem que conectar com a parede da microvilosidade, os dois deu match, falar, você gosta? Gosto. Você tem o que eu quero? Tenho, encaixei, beleza, tá funcionando normal. Agora, você tem lá algumas pessoas, né, como a pessoa do tipo A, sanguíneo tipo A, que não tem enzima digestiva para carne vermelha. Carne vermelha, tá? Então a carnitina dela é baixa. Essa pessoa come carne vermelha. O que vai acontecer? Quando chegar no intestino, não vai dar match, porque a proteína vai estar grande. Uma proteína tem 40 carboidratos. Então ela vai estar grande, 40 aminoácidos. Ela vai estar grande. E ela estando grande, a enzima que vai quebrar, a protease lá que vai quebrar, ela não consegue quebrar. Então ela não encaixa no código de barras.
E aí não absorve a parte boa do alimento. Não absorve. O que vai acontecer? Aquilo ali vai ficar ali porque já penetrou, às vezes, do intestino, e essa proteína já está, muitas vezes, no sangue. Roberto, então é por isso que outro dia, eu faz tempo que eu não tô comendo carne, né? Desde que eu fiz o tratamento com você, o ortomolecular, porque eu tive câncer de pâncreas, né, em 2020. Então faz tempo que eu não como carne vermelha. Só que recentemente eu fui num jantar onde estava Alex Atala e tinha lá um filé maravilhoso. Eu falei, não, vou ter que experimentar. Comi a metade, né, do filé, que estava muito gostoso, aliás. Fiquei 3 dias inchada, parecia assim, ó. Baiacu. Um baiacu, exatamente. Fiquei 3 dias que eu não estava me aguentando de tão inchada que eu estava. E isso ocorre justamente por quê? Por conta dessa falta de enzima. E aí o corpo, o que ele vai fazer? Ele vai parar ali aquele alimento até que aquelas bactérias lá de dentro consigam ir lá quebrar aquela proteína em pequenos aminoácidos. E é por isso que as pessoas não podem comer a mesma coisa. As pessoas são diferentes. E aí vai dar ruim. Por quê? Esse alimento que não foi processado, ele vai precisar de um acúmulo. Esse acúmulo, ele muitas vezes vai ficar onde? Na cintura. E aí muitas vezes eu recebo jovens lá, homem com abdômen. Quando eu olho no tórax, projeção inicial de mama. Quando eu olho Seios? Projeção inicial. Você olha assim, você já percebe que tem mama no homem. Olha no rosto, você não consegue definir se é um homem ou se é uma mulher. O que está acontecendo com essa pessoa? Essa pessoa ela está tendo uma alteração no seu processo digestório e no processo de absorção e metabolização hormonal. Então, quer dizer, o passar do tempo vai mostrando resistência insulínica, ou seja, cada carboidrato, cada açúcar que ela come, que vai virar um carboidrato depois, deveria lançar uma insulina, que seria um açúcar e um porteiro. E a insulina vai lá servir como porteiro, vai abrir a porta para o açúcar para ele entrar na célula. Só que, conforme a pessoa ela vai tendo resistência insulínica, você não tem porteiro e vai chegando mais açúcar, 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 açúcar. E os porteiros vão chegando devagar. Então tem uma grande quantidade de carboidrato e às vezes uma grande quantidade também de insulina, mas ela não está conseguindo dar conta de drenar isso. Isso começa a chamada resistência insulínica, é o primeiro passo para o pré-diabetes. Conclusão disso é distensão abdominal. Retenção hídrica, começa a reter água, aumento da pressão, porque a insulina faz isso. Ela aumenta, faz a distensão abdominal, faz retenção de água, de líquido e aumenta a pressão. E esses 3 conjugados alteram a chamada expressão gênica, a expressão de como é que o hormônio tem que se manifestar no corpo, principalmente na questão da testosterona, que deve definir características masculinas. A grosso modo, se você olhar, falar grosseiramente, na cara de um homem, o homem tem que ter cara de homem. Simples assim. Se você olhar para uma mulher, mulher tem que ter cara e jeito de mulher. Quando você olha para uma pessoa e você não consegue definir gênero, você tem alteração de expressão gênica. Então você olha e você fica na dúvida. É uma mulher ou é um homem? Seu corpo, seu olho vai para a segunda característica. Opa, então eu vou para características secundárias. Vou procurar sinal de barba em homem ou mulher. Mulher tem buço? Tem não? Não, né? Não deveria ter, mas tem? Às vezes tem, né? Tem. Mulher muitas vezes não apresenta aí pelo no queixo. Deveria ter? Então, isso daí tem a ver com esse intestino também? Intimamente. Porque isso nós estamos falando expressão hormonal. Uau. Porque o intestino é o distribuidor de tudo isso. Entendeu? Então, não fica solto.
Quando você faz um exame de testosterona, estradiol, estriol, você faz no sangue. Só que hormônio, gente, o hormônio não fica solto, não é uma opinião. Aqui eu não vou emitir opinião, entendeu? O intestino, ele vai regular tudo isso, porque vai passar por lá, entendeu? E aí, quando passar por lá, ele vai pegar o conteúdo que tem ali e ele vai apresentar esse conteúdo para fora do corpo. E aí, este conteúdo apresentado no corpo vai dar característica. Então, nós estamos olhando lá, você olha para um homem e fala, mas não sei, ele parece homem. Tem jeito de homem, mas quando eu olho no tórax tem mama. Tem jeito de homem, mas quando eu olho na cintura, tem um abdômen protuso, mas tem muita nádega. Tem coxa muito grossa. Então, eu vou fazer um corte mental aqui. Vamos voltar lá na primeira fase da infância. Menino e menina. Menino e menina, no primeiro trimestre gestacional, não se diferencia. Tá só formando. Chegou no primeiro trimestre, o corpo vai definir, vai fechar. Fechou, virou vagina, abriu, virou pênis. Ponto, a grosso modo. Tá? Vai desenvolver então um pênis ou uma vagina, tá? Uma invaginação. Isso aqui. Saiu e nasceu. Masculino ou feminino. Respeitando todas as questões de transgêneros, ok? Mas saiu masculino ou feminino. É isso, é expressão gênica. O passar do tempo vai moldando situações. Você chegou ali até a fase da primeira infância, né? 6, 7 anos. Menino e menina brincam de qualquer coisa. Menino brinca de bola, brinca de boneca. Os pais não querem que as crianças façam isso. Mas para a criança não tem essa situação, porque ela é só uma criança. Quando começa a entrar na segunda infância, dos 6 anos e até o início da puberdade, basicamente essas duas crianças continuam iguais. Só que, como é uma menina ou sexo feminino, a expressão gênica de predominância hormonal feminina. Na prática, isso quer dizer que a menina tem mais cabelo e ela não vai se incomodar com isso. O cabelo dela vai crescer mais rápido. Ela vai ter uma silhueta quadrada, porque ela ainda está entre a primeira e a segunda infância, mas o cabelo vai se expressar de forma forte. O menino, ele vai ter menos expressão de cabelo, mas ele é um menino. Segunda infância, início da puberdade, aí que começa a atuação hormonal. Então, na atuação hormonal, o hormônio mãe se chama progesterona. Ele vem criado através do sistema mental, né? Na verdade, na estrutura orgânica aqui, cerebral, né? O cérebro é um grande colesterol, vai passar pela hipófise, que vai dar início lá na produção de progesterona, tá? É o segundo hormônio, vamos falar dela em diante. A progesterona é o hormônio mãe, e ela vai se dividir em testosterona, estradiol e estriol, ok? Então, testosterona, se eu pensar na figura, por exemplo, do incrível Hulk, eu vou ver o quê? Um homem forte, um homem sem abdômen, um homem másculo. Então essa é a expressão mais grosseira da testosterona. Rosto quadrado, fala com uma voz grossa e atitude. Pá! E isso é a expressão de testosterona. Do outro lado, vejo a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, uma mulher com características femininas, com a força feminina, que é tudo isso que ela representa, um corpo delineado, cintura, perna, nádega, mama. Essa é a expressão secundária da progesterona feminina. Então, essas duas expressões, elas seguem uma natureza e dão um comportamento, entendeu? O intestino tem uma relação íntima com isso, por quê? Porque, por exemplo, quando a pessoa pega e come muito carboidrato, atenção homens, isso está derrubando a intimidade dos homens. O homem pega lá
carboidrato. Pega uma bela numa macarronada, enche de óleo, põe molho de tomate industrializado, lá no aquele ainda de ultraprocessado, que ele ainda vem na embalagem Tetra Pak. Prepara e vai comer. Quando eu penso nesse homem, eu não penso no Incrível Hulk. Porque ele não vai ter o corpo do Incrível Hulk. Ele vai ter o corpo da Peppa Pig, do Papai Peppa. Né? E o corpo do Papai Peppa é abdômen protuso, nádega, coxa. Quem tem nádega e coxa grande? Era pra ser mulher, hein? A questão do abdômen protuso é por conta da expressão da insulina. A questão da nádega aumentada, da coxa expressa, delineada daquele homem, é uma expressão feminina. É uma expressão de progesterona. Entendeu? Então isso quer dizer o seguinte, na prática, que quando aquele homem come aquele prato de macarronada preparado dessa forma, olha quanta coisa foi colocado, submetido a fogo, preparado, tá? Quando não levado no air fry, outra substância, o micro-ondas não tem muito consenso em relação a isso, tá? Mas o air fry já tem estudos muito fortes sobre isso, né? E ele vai comer. Esse alimento, lá dentro do intestino, ele vai interferir na produção de testo, que ele vai derrubar testo. Vai derrubar a testosterona. Vai derrubar a testosterona. E pode deixar ele com características femininas. Isso vai interferir na sexualidade? Intimamente. Porque, veja só, o animal satisfeito relaxa e dorme. Então, o homem que come muito carboidrato, que fica com as nádegas aparecendo, que fica com barriguinha avolumada, isso tudo interfere na sexualidade? Sim, interfere intimamente na sexualidade, no prazer, em diversas situações que assim são extremamente fortes. Uau, gente, isso vai dar pano pra manga, hein? Vamos fazer mais um programa falando sobre isso. Você já acompanha aí, segue o nosso canal, clica aí, compartilhar para todos aqueles homens que você conhece, que tem características femininas, todos aqueles homens que estão com a barriguinha aparecendo. Olha, barriguinha aparecendo já é sinal, tá? Não precisa ter 100 centímetros de cintura. 100 centímetros de cintura, você já tem problemas que pode dar situação grave de saúde, não é isso, doutor? Passou de 89, ele já é um morto andando, né? Ok, gente. Então, olha, se você conhece algum homem que tem mais de 89 de cintura, já manda esse vídeo para ele se conectar com o que há de melhor, para ele evitar de perder a sua potência sexual. Transforme seu espaço com a beleza da natureza. Entre em nosso Instagram e entenda como o paisagismo cria ambientes únicos e acolhedores, planejados com carinho e dedicação. Paisagista Edivaldo Soares, sua paisagem, nosso compromisso. Eu vou ser muito, talvez, infeliz no que eu vou falar, mas eu tenho que falar isso. Mas eu costumo dizer que no Brasil nós pagamos barato para morrer. Verdade. Entendeu? Então é assim, se nós queremos ficar melhor, estar melhor, e veja, não estou demonizando medicação nenhuma, tá? Se você faz tratamento médico, continue seu tratamento médico, tome suas medicações. Mas para você poder ter saúde, é diferente. Você não pode ter hábitos ruins e esperar que uma medicação vá te deixar saudável, porque não vai, é conta. E essa conta não fecha. Então o corpo ele sempre vai fazer conta. E é nossa responsabilidade levar informações para as pessoas, né? E eu sempre falo, gente, presta atenção no que nós estamos falando. Nós não somos malucos, né? Existem vários dados e várias fontes com segurança que precisam ser pesquisadas. Por quê? Quando nós estamos promovendo saúde, muita gente vai se incomodar. Porque muita gente ganha dinheiro com doença. Mesmo os profissionais que ganham dinheiro com doença, muitos deles não sabem promover a saúde. Eles sabem falar de doença. Mas falar de saúde ou mostrar um caminho
para o seu paciente, é uma outra situação. Olha, eu fico muito confortável de falar com o Roberto, porque eu sou um caso, assim, vivo, né? Tive um câncer de pâncreas, o cirurgião oncologista que fez a cirurgia em mim falou que fez muita diferença no meu tratamento automolecular, porque limpou o meu corpo. Eu fiquei com um dreno pendurado 30 dias na minha barriga desse tamanho, gente, ó. Em 10 dias o buraco fez assim. Porque quando o corpo da gente tá limpo, né, Roberto? A gente tem a regeneração, né? Ele consegue se recuperar. E não é só isso, gente, que aconteceu comigo. Outro dia que eu fui fazer uma bioimpedância, estava acusando que eu tinha 5 anos a menos. Você já fez a sua? Sabe como é que você está no seu corpo? Pois é, acusou que eu tinha 5 anos a menos, mas não para por aí. Eu tinha uma psoríase, ó. Estou livre de psoríase. A minha psoríase acabou. E olha, isso é uma doença que a minha avó, ela sofreu a vida toda com psoríase, né? Então, há algum tempo atrás, isso aqui era puro, assim, era uma escamação só. Ó, tem até a marquinha aqui. E não para por aí. Eu fiz um tratamento no Roberto com café e recentemente... É meio complicado de falar isso, né, Roberto? Mas aquilo era um mioma-parido, né? Teve toda a característica de... Eu já tive um mioma-parido, só que eu tive que fazer uma curetagem e recentemente caiu na privada. E a gente tirou foto, ficou tentando analisar aquilo lá e olha, era desse tamanho mais ou menos, né, Roberto? Cheia de ramificações e tava no meu útero. Então, assim, ou era um mioma-parido ou era um verme. Verme daquele tamanho tem? Não tem. Então, gente, existe o caminho para a saúde, existe o caminho para a doença. Então, todos podemos escolher ser mais saudáveis, mais felizes, né? Trabalhando a mente, trabalhando o corpo. E por isso, por tudo isso que eu vivi, para mim faz muito sentido falar no Congresso Arquitetura e Bem-Estar. Porque para eu estar aqui hoje, eu tive que mudar os meus alimentos, a minha forma de ver a vida. Eu tive que mudar as minhas panelas, as coisas que eu me relaciono em relação à limpeza da casa, em relação a maquiagem, produtos pessoais, tudo isso eu tive que repensar e mudar, porque tem muitas coisas que são às vezes servidas para crianças e são cancerígenas. E eu tive câncer, então eu posso falar para você. Ser feliz, viver a vida vale a pena. Por exemplo, nós temos uma indústria, Roberto, que ela faz higienização dos alimentos em 5 minutos, numa máquina com água de ozônio, e aí tira inclusive os agrotóxicos. Olha, que maravilha isso para a saúde, né? Depois você pega essa água que você não vai usar mais e você vai lavar o banheiro, porque o seu banheiro não vai precisar de nenhum detergente, nada que seja agressivo para a sua saúde, e vai acabar com odores, com geles, com tudo. Então, é um novo formato de viver. E com certeza, tudo isso leva à saúde, à vida e à felicidade e cuidar do planeta, né? Porque quando você usa produtos mais naturais, aquele resíduo que você joga fora, ou na sua descarga, ou no esgoto, aquilo lá não vai agredir o meio ambiente. Léo, essas exposições são extremamente importantes, porque assim, as pessoas, elas procuram comodidade. Excesso de facilidade não vai gerar apenas um corpo com sobrepeso e doente. Excesso de facilidade, ele vai gerar a partir de muita substância química. O problema é que quando a química, ela foge muito de um processo mais orgânico, nós começamos a ter sérios problemas. Porque o nosso corpo ele tende a se adaptar para ele não morrer. Isso é uma necessidade íntima. Então o que ocorre? Se você tem um ambiente doméstico ruim, você vai ter uma saúde ruim. Vou dar exemplo, se você tem lá na sua casa as televisões de LED, né, os computadores com LED e tal. Você vai lá e compra um solvente para poder limpar a tela, que são os limpadores de tela. A maior parte das pessoas não sabe. Só que dentro desse solvente tem álcool, que é um
Só que não é o álcool isopropílico, não é o álcool etílico, é o álcool isopropílico. Esse álcool isopropílico, ele é um dos agentes mais formadores de cânceres que existe. É mesmo? E ele é um agente inalável e ele é um grande formador de câncer nessa região aqui, ó. A zona T aqui, ó. Ele é um componente volátil, né? Volátil. Quando ele entra no organismo, ele causa todo esse dano. Exatamente. Nossa. Então, o meio ambiente, ele é composto por diversos gases. Né? Agora, recentemente, tentei filmar, mas não consegui. Eu tenho, na minha casa, no meu quintal lá, tem uma pequena edícula que é coberta com um telhadinho plástico ali, né? É uma casinha de cachorro ali. Quando eu olhei a hora que estava sol, eu vi na sombra a evaporação do telhado. E quase todo mundo já viu isso. Então, quer dizer, o sol batendo naquela pequena telha, ela começou a liberar um componente volátil que provocou uma sombra. Aquele componente foi para o meio ambiente. Só que imagina que se você estiver num ambiente aberto é uma coisa, se você estiver num ambiente fechado é outra. E muitas casas têm ambientes fechados. Muita gente teve e adoeceu, por quê? Por conta dos ambientes de trabalho. Nós tínhamos aqui, né, na Zona Sul de São Paulo, um hospital especializado em trabalhadores, tanto que eles criaram uma grande associação, era o CEPACO, que era uma grande associação dos gráficos, porque os gráficos hoje em dia quase não se tem mais gráfico, mas eles adoeciam muito por doença ocupacional. Você citou as grandes indústrias, hoje no Brasil é proibido amianto. Só que teve uma mega corporação aí que faz produto infantil que foi condenada porque no seu produto infantil tinha amianto. E amianto causa câncer. Entendeu? Então são muitas coisas que nós utilizamos dentro do nosso ambiente doméstico, eles vão colaborando porque eles vão se somando a outras coisas. Então, não tem milagre. Quando você vai limpar a casa e você pega lá um detergente ou um solvente que ele fala, você usa uma gota e ele limpa, ele está falando para você, isso aqui é um químico tão forte, é um solvente tão forte que uma pequena quantidade produz um grande efeito. Isso quer dizer que você tem que colocar a barba de molho. Por quê? Porque você tem que olhar o que está escrito ali no rótulo. E geralmente o que está no rótulo é que tem um grande composto químico, e esse composto químico geralmente vai dar cheiro, vai ficar um cheirinho agradável, só que cheiro já é evaporação de produto químico. E quando o vapor ele modifica, né? Vamos entender o seguinte: 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Então, eu tenho lá um produto químico em condições sólida ou líquida que seja, ele está concentrado. Quando ele evapora, ele muda de estado físico da matéria. Muda do líquido para o gasoso. Porque ele está em condições atmosféricas ambientais. Quando inala, ele sai da ATM, sai da temperatura de atmosfera, ele entra no organismo e aqui ele sofre um outro processo químico. Qual? Não sei. Vai variar do tipo de produto e o que vai acontecer. Entendeu? Então vamos pegar o benzeno, por exemplo, quinto solvente mais utilizado no mundo. Tá? Está no detergente, está no sabonete, no shampoo, no sabonete de criança. E está lá no posto de gasolina na placa que ninguém lê. Benzeno causa câncer. Qualquer um que chega no posto de gasolina, aquele cheirinho da gasolina é levemente agradável, mesmo que as pessoas digam que não é, mas é. Por quê? Porque aquilo inebria o sentido e começa a inebriar e começa a liberar endorfina, a pessoa fica lá. E quando você vê, hoje, você encosta o carro, se você encher o tanque ele é obrigado a encher, ele tem que parar antes de vazar o combustível. Existe então uma membrana de alguns centímetros que dá uma margem de segurança para que o vapor de gás
da gasolina não vá para o meio ambiente e os frentistas não fiquem submetidos a lesões e cânceres, porque eles trabalham nesse ambiente. Então, o tempo todo. Como o ambiente é muito ventilado, automaticamente vai um carro, vai outro, só que eles estão muito tempo, o tempo inteiro. E está escrito lá que causa câncer. Agora, isso é no posto, né? Só que lá em casa também tem. Muito. E é por isso que tem aumentado muito o nível de problemas com câncer aqui no Brasil e no mundo todo. Né? Entre outros fatores, né? Porque é sempre multifatorial. Mas aqueles fatores já reconhecidos, eles estão descritos como oncogênico, ou seja, formador de câncer. E eles se dividem por grupo. Você citou a salsicha, nós temos a linguiça, né? Nós temos toda a carne ultraprocessada, ele é oncogênico do grupo 1, está determinado pela OMS. Se você entrar, der um Google agora, você vai encontrar essa publicação aqui no INCA desde 2015. Roberto, então basicamente a gente tem que prestar muita atenção ao nosso ambiente, à nossa alimentação, né? O que está acontecendo ao redor para melhorar a nossa saúde, não só a saúde mental, mas também o intestino, melhorar a nossa cognição, a nossa visão, o nosso humor, nosso relacionamento, aí tudo vai ampliando, né? Nosso relacionamento com o outro, a tolerância com o outro, o bem-estar, né? Ser feliz. Para ser feliz, então, você tem que ter uma boa alimentação. Tem que observar o ambiente. Você tem que observar onde que você anda, olhar as coisas com cuidado, ler os rótulos. O benzeno, por exemplo, em forma inalatória, ele vai modificar. Geralmente ele está em forma de quê? Aquilbenzeno, alguma coisa, benzoato de não sei o quê. E aí quando ele suspende, ele é inalado, ele entra em contato com a mucosa e ele já se transforma em um subproduto. E esse subproduto, o que ele faz? Como o benzeno é um solvente, ele vai dissolver membrana. Ele dissolve barreira. Na prática quer dizer o seguinte, se você usa um detergente, quando você põe o detergente na mão, a sua mão está rachando, ele já está mostrando que ele está te fazendo mal em um nível muito exacerbado. Então, são esses pontos de reflexões que nós precisamos deixar claro. Então, quando nós olhamos o nosso organismo, nosso meio ambiente e a nossa casa, como eu sempre digo, casa tem que ter vida. Vida dentro de casa quer dizer, sua casa tem que ter planta, não é de plástico. Tem que ter planta de verdade, sua casa tem que ter bicho de verdade, porque ou um ou outro, as plantas elas têm uma forma mais sutil de captar e perceber alterações orgânicas, químicas no ambiente e elas vão se manifestar. Faltou água, ela está murchinha. Se você colocou água, ela continua murchinha, depois de alguns minutos ela está falando para você, tem gases no ambiente. Quanto é importante o nosso intestino, a nossa alimentação e a nossa interação com o ambiente. Linkando o negócio para você ter uma casa mais bonita e você ser mais feliz.